Olá pessoal, então estamos aqui a bordo do Ford Trail hoje para falar com a Mônica Herrero, CEO da Stefanini Brasil. Para quem não conhece, a Stefanini é uma das maiores empresas brasileiras, criada há 30 anos, com mais de 24 mil funcionários no mundo, metade disso no Brasil, com quase 3 bilhões de faturamento. Enfim, é uma das poucas empresas brasileiras na área de tecnologia da informação com sucesso e escala internacional. Estou aqui com a Mônica. Obrigado, Mônica, por ter aceito o nosso convite. A Mônica é responsável pela Operação Brasil, que representa 50% de tudo isso que a gente falou aqui. E aí estamos aqui num bate-papo completamente informal. Fique à vontade aí para nos contar um pouco da sua carreira, trajetória, dos planos da Stefanini, enfim. Obrigado por ter vindo. Bem, bom dia, né? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim falar um pouco sobre a Stefanini. Eu acho que é um case, sem dúvida nenhuma, de muito sucesso, ainda mais no mercado brasileiro. Somos uma multinacional brasileira. Fomos em contramão da maioria do mercado, onde as empresas nacionais acabaram sendo adquiridas por outras empresas. Nós fomos pelo processo de aquisições pelo mundo, né? Hoje nós somos consideradas pela Fundação Dom Cabral a quinta empresa mais internacionalizada do Brasil. Estamos presentes em 40 países, né? Como você já disse, somos mais de 24 mil funcionários espalhados pelo mundo, com muito orgulho atendendo uma carteira de mais de 500 clientes ativos. Ok, muito bom. Mas antes de falar um pouco da Stefanini, eu queria falar um pouco da Mônica, né? Você tem formação em matemática, em tecnologia. Como é que você veio parar nessa área de tecnologia? Legal. Bem, eu sou formada em matemática, em graduação em matemática, sou pós-graduada em administração de empresas. Caí em matemática talvez por um perfil mais pessoal. Eu sempre gostei muito, desde criança, muito de brinquedo de montar, né? Gostava muito de palavras cruzadas, né? Ou seja, não era um padrão muito comum das meninas, né? De gostar talvez de brincar de boneca, etc. Sempre tive uma tendência natural pela parte de lógica, de um pouco de curiosidade, de raciocínio. E quando chegou os meus 17 anos e tinha que optar por um curso de formação superior, eu resolvi optar por matemática porque era dentro do meu perfil o que mais me identificava. Eu iniciei a minha formação e aí eu queria ir trabalhar, né? Queria ter um pouco da independência e tal. E aí eu comecei a ver que o mercado não era muito fácil para quem era formado, para quem estava fazendo faculdade de matemática, ir para o mercado de trabalho. E aí naquela época estava começando a surgir, né, toda uma oportunidade no mercado de tecnologia da informação. Tinha um curso de formação na época do Serpro, que ele formava técnicos. Resolvi me inscrever, né, fiz todo o processo seletivo. Entrei, adorei, né, a área e falei, é isso que eu vou querer fazer na minha vida. Ok. E assim fui. E estou aqui até hoje. Não parou até hoje. Não parei até hoje. Muito bom, excelente. E aí, como é que chegou a Stefanini na sua carreira? Quando? A Stefanini, eu tive uma formação técnica, comecei como programadora, analista, fui para a área de atendimento. Eu trabalhei em mercado financeiro durante muitos anos. Depois do CEP eu trabalhei em bancos, trabalhei no Banco Multiplique, Banco Garantia, sempre muito interligado ao usuário. E tem uma coisa que eu sempre gostei, que foi de dar aula, né? Okay. E aí, naquela época, a Stefanini era uma empresa de treinamento. E aí me chamaram para ser instrutora, eu ainda era funcionária do banco, comecei a fazer alguns primeiros treinamentos e tive o convite definitivo da Stefanini para ser uma das instrutoras da empresa. E de lá para cá, vocês viram que a empresa mudou bastante, cresceu bastante e a oportunidade que ela me deu também de crescer junto com ela. Excelente. Para quem não sabe também, né, a Stefanini foi fundada há 30 anos atrás, como eu falei, por Marco Stefanini. Começou na garagem de casa, então esse é um dos casos brasileiros de sucesso aí, de empreendedor brasileiro, e acho que no país isso é muito pouco explorado. Eu acho que a gente tem ainda aquela síndrome de vira-lata que a gente chama, né? Então a gente explora muito pouco e é muito pouco reconhecido às vezes, por mais prêmios que vocês ganharam, que ele já ganhou, ainda falta
um reconhecimento geral, né, em relação ao empreendedor brasileiro de sucesso, não só no país, que já é difícil, mas com alcance global, como é praticamente raro, né, um dos poucos casos de empresários brasileiros com esse sucesso mundial. Então acho que isso realmente precisava ser um pouco mais observado, principalmente pelos novos empreendedores brasileiros, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, são as startups no Brasil. Mas enfim, então voltando à sua carreira, e aí você está há cerca de 20 anos na Stefanini e assumiu desde 2012 como CEO da Operação Brasil, é isso? É isso. Você acha que essa formação mais técnica te facilitou muito essa carreira dentro de uma empresa de tecnologia, a lidar com esse assunto, com esses clientes, com esses serviços que vocês vendem? Como é que você enxerga isso? Eu acho que me ajudou muito, até pelo lado de formação um pouco de exatas, de ajudar na parte de gestão, de análise de projetos e tudo. E também eu acho que o meu grande diferencial é estar ao lado de um grande empreendedor, né, que me deu a oportunidade de me autodesafiar, estar me desafiando o tempo inteiro, e foi dando oportunidades. Eu acho que esse é o grande diferencial que eu vejo hoje na Stefanini, continua sendo assim, é você estar numa empresa que cresce o tempo inteiro, é você ter a oportunidade de crescimento. As oportunidades vieram dentro da organização e eu fui agarrando. Okay. Algumas a gente tropeça um pouco, né? Eu acho que os desafios, eles existem, né? Alguns a gente demora menos tempo, né, para conquistá-los, alguns um pouco mais de tempo. Mas sem dúvida nenhuma, estar do lado de um grande empreendedor, como você disse, o Marco Stefanini, foi uma escola excelente para mim. E como é que para você liderar uma operação desse tamanho num país conservador, de certa forma machista? Enfim, são 12 mil funcionários no Brasil. Como é que tem sido para você essa experiência de comandar uma empresa desse porte? Eu acho que a Stefanini também sempre teve uma abertura muito grande para a diversidade, né? Então, eu sempre falo, e isso é uma das barreiras que eu mesmo defendo, faço parte dela, então também defendo isso. Eu sempre tive as mesmas oportunidades, em quase todas as empresas que eu passei, eu não senti uma certa restrição, né, ao lado da diversidade. Talvez eu tenha dado sorte, ou talvez eu tenha me focado tanto aonde eu queria chegar e também não fiquei olhando muito se tinha alguns obstáculos em relação à liderança feminina ou não, né? É um desafio imenso liderar pessoas, né? Eu acho que para todo mundo hoje, quanto maior a quantidade, maior o desafio, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Porque a melhor coisa que tem é a gente lidar com gente. Ok, muito bom, excelente. E a Stefanini tem se destacado muito nos últimos anos e tem sido reconhecida por ser uma empresa extremamente inovadora, ganhando prêmios em relação a isso. Como é que você vê esse assunto dentro da Stefanini hoje? Para onde está indo essa inovação interna? Bem, o que a gente sempre coloca até para os nossos clientes e tudo, é que a gente não sabe até onde todos nós vamos ter que chegar, né? Os modelos estão aí, e se você, na verdade, continuar fazendo a mesma coisa que você faz hoje, com certeza você não vai ter o mesmo resultado que você deverá ter daqui a algum tempo. Então, a inovação, ela faz parte hoje do cerne da organização da Stefanini. Até porque a gente precisa ajudar os nossos clientes a inovar, né? Inovando, é lógico, através da tecnologia, né? O que é importante hoje? A gente tem muito claro dentro da organização o incentivo à inovação, à transformação digital, que a gente entende que sem ela não há sobrevivência, né? É lógico que a gente sempre tem aquela pergunta, né? Em que momento a gente vira a chave, né? A gente sai do modelo tradicional para o novo modelo. E a gente entende que as transformações, elas fazem parte da sobrevivência. E a gente incentiva muito, não só internamente, como na busca de mercado, por ideias inovadoras. Ok.
Você falou uma palavra-chave aí, transformação digital, né? Assim, a gente percebe claramente hoje as empresas buscando alternativas de se reinventar, se aproximando cada vez mais das startups, buscando novos modelos de negócios, até porque estão sofrendo diretamente a influência ou a competição não esperada ou muitas vezes subestimada de startups de tecnologia que estão surgindo, né? Principalmente na área financeira, na área de saúde, em outros segmentos importantes de mercado. Então, as empresas estão buscando se transformar. Como é que vocês estão atuando nesse sentido de apoiar as grandes empresas nesse processo de transformação digital, não só com serviços da Stefanini, mas eu sei que vocês estão indo buscar soluções no mercado de software, de sistemas. Como é que é a sua visão em relação a esse assunto? Tá. Hoje a gente tenta, na grande maioria, entender qual é o desafio do nosso cliente, né? O desafio de médio e longo prazo, não só de curto prazo. Hoje todo mundo, né, todo o mercado, na verdade, está buscando hoje a transformação digital até para sobrevivência e maior eficiência. E aí a gente verticaliza dentro da Stefanini por indústrias, né? Okay. A forma como você vai levar essa transformação digital para os nossos clientes. A gente tem algumas soluções que internamente a gente chama de Dive Stefanini, que é uma imersão que a gente faz junto com os nossos clientes, onde a partir do desafio que é dado, a gente busca uma solução de qual seria, né, a melhor solução para esse cliente. Quando a gente vai buscar essa solução, muitas vezes a gente passa por processos de busca de empresas que vão fazer parte dessa solução. E muitas dessas empresas são startups. Perfeito. Né? E a gente tem um programa dentro da Stefanini, que nós chamamos de Open Startup, onde a gente busca no mercado, e aí mercado global, não só mercado brasileiro, né? Lembrando que nós somos uma empresa global. É lógico que a gente dá uma certa preferência, né, ao mercado brasileiro, até porque somos brasileiros, de busca de startups, onde normalmente nós buscamos empresas essas startups já com certo faturamento, um certo tamanho, porque tenha que vir atender as demandas de serviços, e normalmente são empresas que são peças de soluções para a Stefanini. Então, essas empresas normalmente elas têm aí APIs, elas têm algumas integrações que vão fazer parte das soluções da Stefanini. Hoje a gente já tem algumas empresas já parceiras, né, startups, que elas iniciam nesse processo de parceria e depois de um tempo elas podem virar sócios, né, da própria organização da Stefanini, né, ou não, dependendo da opção de cada uma delas. O carro-chefe da Stefanini continua sendo, obviamente, a parte de serviços em tecnologia da informação, mas vocês hoje estão com uma vertente muito forte também em complementar esse portfólio de soluções, trazendo esses softwares de startups, correto? É isso? Isso. Hoje, o nosso grande faturamento ele vem através ainda de serviços, né, de sustentação. Nós temos hoje uma grande área já com um bom faturamento, que é na área de inovação e transformação digital, onde muito dessas soluções são desenvolvidas internamente, através de metodologias Agile, né? E muitas dessas soluções fazem parte, dentro do nosso desenvolvimento, também podem vir acopladas soluções de algumas startups ou soluções internas nossas desenvolvidas pela própria equipe da Stefanini. Perfeito. Isso é uma grande vantagem, né, eu diria, em relação ao mercado, porque a partir do momento que vocês conseguem identificar e diagnosticar necessidades dentro das grandes empresas, muitas delas já são clientes de vocês, trazer e buscar soluções inovadoras do mercado, não importa se no Brasil ou fora do Brasil, com essa presença global, facilita muito esse alcance de soluções externas. O que a gente costuma dizer muito forte é que isso não é suficiente, né? Não adianta encontrar só a startup inovadora com uma solução de ponta, disruptiva,
se não houver exatamente essa parte de integração com o legado da empresa. Isso. E nesse ponto vocês têm um diferencial enorme, porque hoje vocês já fazem, não hoje, né? Assim, nos últimos 10, 20 anos vocês já têm feito isso no mercado, que é integrar soluções, e nesse ponto dos principais players de mercado, como Oracle, SAP, entre outros. Então esse é um grande diferencial que permite customizar as soluções das startups, integrar com o legado, fazer essas APIs se falarem e tornar isso muito mais rápido, é isso? Exatamente. Você pegou exatamente o ponto-chave. Qual é a nossa decisão? Eu tenho que integrar o que já existe, né? Ninguém vai jogar fora. Exato. Né? Ninguém tem dinheiro também para fazer Exato. do novo e nem tem tempo. Uhum. Ao mesmo tempo, eu não posso demorar o mesmo tempo que se demorava antes para fazer atualizações no legado. Exato. Então, você está buscando soluções prontas e a Stefanini consegue integrar exatamente o que está no legado com essas novas tecnologias, né? Novas soluções. E muitas vezes falando desde o chão de fábrica, né? Onde a gente começa a falar em um pouco de indústria 4.0, onde você começa a integrar, até em soluções financeiras, né? Quando a gente começa a falar aí de começar a ter moedas virtuais. Sim. E tal. As criptomoedas. Isso. Não, isso é fantástico, porque assim, tem total sinergia com a nossa forma de atuar, de pensar. A gente tem dentro do Startup hoje uma área de educação muito forte, focada nesses programas para grandes empresas e para a formação de investidores anjos, etc. E a gente costuma dizer exatamente isso, né? Não adianta as empresas buscarem soluções se for demorar 1 ano, 2 anos para fazer isso funcionar. Ou seja, a outra palavra-chave que você citou é tempo, né? Ou seja, precisa ser rápido, precisa andar na mesma velocidade que a startup anda e que a startup está provocando uma revolução no mercado, né? Ontem um banco digital anunciou a criação de conta corrente, aberturas de contas correntes digitais. Então isso na área de fintech é uma revolução, porque isso pode afetar diretamente os grandes bancos que têm ainda modelos tradicionais. E assim como outros segmentos, né? O próprio Airbnb, que impactou diretamente o mercado hoteleiro. Enfim, então eu acho que a velocidade, o tempo de implementação de uma solução disruptiva é o que faz a diferença na vida de uma grande empresa. Então esse aspecto é fundamental, ter empresas com esse know-how, esse conhecimento e essa abrangência nacional e mundial para que torne isso rápido, porque eu costumo dizer que não se pode perder mais 1, 2, 3 anos para entrar nesse mundo e se transformar efetivamente, porque senão elas vão ser engolidas. Exatamente. Correto? Correto. Faz sentido isso que eu estou falando? Como é que é a sua visão em relação a isso? Faz todo sentido. Por isso, hoje, existe uma revolução, né, no modo tradicional, né, de desenvolvimento. O nosso concorrente, como você está falando, né, os bancos hoje achavam que os concorrentes seriam os bancos, né? Mas ele começa a ver que a concorrência está em todos os locais. Exato. Então você começa a ter que fazer uma mudança no seu modelo de negócios muito forte. E a tecnologia, na verdade, ela alavanca essa mudança de modelos abruptamente, né? Só que você tem que ser muito rápido. E para ser rápido, você tem que ter metodologias ágeis de desenvolvimento e buscando soluções também que já estão desenvolvidas no mercado, né? Não vamos inventar nada, claro, né? Vamos aproveitar o que já tem. Então, nós vamos fazer um intervalo rápido agora e voltamos no segundo bloco. Não perca, estou aqui com Mônica Herrero, CEO da Stefanini Brasil, a bordo do novo Ford Ka Trail. Obrigado, Ford, nos vemos daqui a pouco, segundo bloco, nos aguarde. Até mais. Até daqui a pouco.